Olá pessoal, estamos aqui nesse momento mágico, né? Sempre um momento tão esperado, mais um lançamento. Estou aqui com a Bárbara, nossa designer. Gente, a coleção realmente está maravilhosa. A gente está com um mix muito legal. A gente vem batendo nessa tecla, né, Bárbara? O quanto é importante esse conjunto do calçado com a bolsa, que está fazendo uma diferença muito grande aí. A gente está tendo muita reposição, os clientes estão muito satisfeitos. E queremos destacar algumas coisas aqui. Vem salto novo por aí. Já tá cheio de novidades, Isso, já nessa pegada de final de ano. Olha só que peça linda, né? Um salto muito bonito, foi muito pedido. A gente trouxe esse salto. A Bárbara depois vai falar de todos os produtos, mas a gente sempre gosta de fazer alguns destaques aqui, né, gente? Ó, mais um salto novo, já naquela pegada de final de ano. Importante também a gente ressaltar esse conjunto que eu comentei há pouco do calçado e a bolsa, né? Cada vez é mais importante aquela vitrine para chamar o cliente e os posts, né, Bárbara? A gente está vendo nossos clientes aí fazendo posts lindos mesmo. É muito gratificante a gente ver o trabalho do lojista valorizando a peça, valorizando esse conjunto. Quero só fazer mais um destaque aqui. Olha só, gente, que perfeição. Olha essa rasteira, detalhe para o afio e a combinação muito bonita, né? As duas peças com afio. Realmente é um diferencial da Rafite e a gente vem se destacando muito fortemente nisso. E é isso que a gente vai apresentar. A Bárbara quer mostrar para vocês toda a coleção, todos esses conjuntos, essas famílias de produto que estão fazendo a diferença. Bárbara, contigo aí. Excelente trabalho, uma excelente apresentação, que a coleção realmente está muito linda. Temos que aproveitar. Agora a gente já vai entrando para o final de ano, então é o último lançamento do ano. É aproveitar para fazer aquela vitrine realmente diferenciada. Oi pessoal, viemos então para o nosso terceiro lançamento de verão, que é a nossa coleção Summer Affair. Então é a coleção do alto verão, a gente está cheio de novidades. E a primeira das tendências é a Blush Affair, justamente que é esse tema de romance, onde a gente traz esse romântico com um pouquinho mais de atitude, com detalhes. Aqui a gente traz essa tote bag que tem o detalhe então das correntes na alça, a composição visual também do caramelo com essa ráfia. E essa tote tem um tamanho ideal, sem falar que ela também tem divisória na parte interna, então a gente consegue organizar as coisas super bem. E claro que também tem o bolso nas costas, que é indispensável. E a gente combinou essa tote bag com a nossa rasteira, onde a gente se inspirou então na Chanel, então tem esse detalhe assim, bem comfort, ela ficou muito bonita, ainda mais na combinação do metalizado. Também tem o pin do RR, né, que a gente tá vendo bastante essa volta dos monos, do monograma, dos elementos, então a gente trouxe nosso RR na parte centralizada ali, que ficou super bonito também. Na sequência a gente vem para essa outra combinação, onde a gente trouxe então essa rasteira, onde a gente se inspirou na Tory Burch, trazendo esse elemento mais detalhado do pin ali na parte central, ainda mais na composição com o afio, que a gente viu que está sendo um maior sucesso. Então a proposta do afio contrastante, aqui a gente tem a rasteira no tom off-white, com o afio no tom preto, ficou muito bonito e muito elegante. E a gente fez a composição então dessa rasteira, nessa proposta verão, com uma tote bag tamanho média, com detalhe de matelacê, que também valoriza mais ainda a peça, e também com a nossa Rafite aplicado na parte central. Então é um modelo que ficou bem elegante, bem clássico também para o dia a dia. Seguindo na proposta da combinação então do preto e branco e da composição, então de trazer sempre um elemento a mais visual, a gente trouxe então essa Slink Bag. E olha como ela ficou linda, o laço bem delicado, aplicado na parte superior nesse tom de off-white, e também ali o vivo que está aplicado dá todo um charme a mais para a Slink Bag. Então a gente tem nesse modelo várias composições de combinação de cor que dão, né, esse destaque a mais para a peça. Aqui a gente compôs então com a nossa shoulder bag. Ela tem então essa função ali das alças, que tá super bonita. A gente consegue estar regulando a alça, tem o detalhe da corrente também. Então é algo a mais ali que a gente pode valorizar no dia a dia também, na praticidade. E ela também tem a combinação do matelacê, que dá todo aquele charme, né, essa imponência a mais para a peça. E na sequência dessa família a gente vem para essa combinação, onde a gente trouxe então essa papete, que a gente fez ela bem inspirada na Prada, com esse detalhe do matelacê, que dá todo esse aspecto de conforto, né? Então as nossas papetes já estão sendo um sucesso pelo conforto, realmente a espuma que elas têm. Então ainda mais nessa composição visual que a gente fez. E claro, né, trazendo de novo o dourado, que já é uma cor que a gente sabe que é sucesso. Aqui a gente compôs então essa proposta de papete com essa shoulder bag, que tem o gorgurão com o detalhe do Rafite aplicado, né, no nosso monograma. E tem a composição também de ter 2 zíperes, que é super prático e ótimo para esses modelos, onde a gente consegue, né, organizar as coisas, sem falar do tamanho dela, que também é uma peça que tem um tamanho ideal para o dia a dia.
Agora a gente vai para o nosso segundo mood, que é o Timeless Easy, que é esse mood atemporal, onde a gente tem várias peças que são marcantes e sempre clássicas da nossa coleção. Aqui a gente começa então com a nossa shopping bag, com a aplicação do monograma, que é clássico da Rafite, com essa alça super confortável, né, e macia, ótimo para carregar as coisas no dia a dia, e com um detalhe também do RR aplicado na parte central. Então é aquela shopping bag que a gente sabe que é certeira e ótima para estar utilizando. E na sequência a gente vem para essa outra família, onde a gente trouxe então o tom marrom, né, que é uma cor que a gente sabe que segue em alta e vai continuar então nas próximas temporadas. E aqui a gente trouxe então essa tote bag que ficou um charme, né, ela ficou muito bonita, ainda mais nesse material que tem um leve brilho, ficou super sofisticado. E ela ainda é uma tote bag que ela tem um tamanho menor, mas ela tem 3 divisórias, então é um espaço ótimo para organizar as coisas, ela ficou realmente com um design super moderno. E aqui a gente combinou ela com a nossa sandália, que também, né, a gente trouxe o nosso RR na parte centralizada, nesse mesmo tom e no mesmo material. E olha como ficou bonito, ficou super sofisticado. Aqui também a gente tem que comentar que a gente vem com um salto novo. Então agora a gente vem com esse novo salto, com esse detalhe dele ser de ABS, ele é muito mais leve, né, mais elegante e ainda mais moderno. Então, para mostrar para vocês mais de perto, né, esse salto, como eu comentei, ele tem então esse design mais moderno, né, é uma outra proposta. Então, a gente viu que tá bem alinhado agora com as próximas tendências da temporada do verão. Então a gente fez ele assim, mas ele tem um taco aqui embaixo bem confortável também. E a gente fez sempre nas combinações, né, conforme o nosso material. E vocês têm que ver como ela tá super leve, tá muito bonita mesmo. Seguindo, então, a gente vem para esse outro modelo, essa proposta que ficou super sofisticada. A gente trouxe, então, a mesma tote bag, mas para compor agora com essa slink bag. Olha que lindo ficou essa slink bag. Ela tem um detalhe do metal que dá todo um charme, né? Então deixa ela muito sofisticada. É realmente um modelo ideal para estar usando no dia a dia, para estar usando para o trabalho, para estar usando, né, durante eventos. Ficou super sofisticado. Lembrando que todos os nossos modelos de sapatilha, slink bag, eles têm, né, o cacharel na parte interna, que garante, né, aquele conforto para o caminhar, para o calçar. É um diferencial da Rafite e fica realmente super confortável. O próximo modelo que segue nesse mood, então, é essa tote bag, onde a gente fez, né, o detalhe ali que ela tem essa necessaire aplicada, e o legal é a composição visual que a gente fez aqui. Então a gente trouxe na necessaire o detalhe da palha, e a bolsa ela traz um detalhe de um material mais clássico, né, um flotter que dá um detalhe a mais. Então a composição com a palha que dá todo o destaque para a necessaire. Aqui a gente combinou essa tote bag com essa sandália, gente, vocês têm que ver. Ela tá com uns recortes assimétricos muito sofisticados. E ela também faz essa mesma brincadeira no salto. Então no salto a gente traz o fachete, que dá um destaque a mais na composição então do tom de caramelo. E ela então nesse tom de argila, que dá essa cara super sofisticada. Olha como ficou bonita, ainda mais com essa calça que a Carol tá usando. Dá todo um detalhe a mais pro salto, destaca e valoriza o produto. Agora a gente vai para o terceiro mood, que é o Urban Pose, onde a gente traz a ideia da estética urbana, mas com as peças mais elegantes, a alfaiataria, essa proposta de cada vez a gente confirmar mais as tendências, mas com detalhes fashionistas. Então aqui a gente começa então com essa composição visual, que a gente trouxe então a papete, que, gente, ficou muito bonita, né? Ela é referência da Celine também. A gente tem então desse detalhe que transpassa no pé, e o detalhe do dedo, que a gente vê que ainda segue pontualmente em algumas coleções de verão. Então a gente trouxe nessa proposta aqui de off-white, com o detalhe ali dos rebites, que dá toda uma sofisticação, e é um modelo super prático e fácil de calçar, ainda mais com a fivela na parte lateral. Aqui a gente combinou, então, falando de fivela, a gente trouxe então essa shopping bag, que ela tem uma estrutura bem macia, uma ideia de ser bem confortável, uma proposta muito bonita, ainda mais na combinação whisky, que ficou muito sofisticado. E aqui a gente faz a mesma brincadeira de ter a fivela aplicada na parte central. Então ela tem essa ideia da fivela, também inspirado na Celine, que dá todo esse detalhe a mais para o modelo, nessa proposta de ser urbano, mas ser sofisticado também. Nessa mesma proposta de papete, a gente também trouxe ela no nosso notebook. Olha como ela fica bonita. Super bonita essa mancha, que dá um aspecto ainda mais elegante, também uma pegada rústica, mas fica com a mesma proposta de ser elegante, ainda mais por ter, né, os detalhes em dourados. E a gente tem que falar que ela ficou muito confortável, ela tem um toque aveludado, então ela fica ótima para calçar nessa composição, então ainda mais nessa cor que também está bem sofisticada.
Seguindo então nessa proposta de mix de metais, também na composição visual, a gente traz essa tote bag, que ela tem esse detalhe aí do chaveiro também com o cadeado, que a gente viu muito em Miu Miu, tem o detalhe da fivela também aplicado, então é uma bolsa que tá super sofisticada, ainda mais a combinação desse tom de marrom, um pouco mais escuro, né, mas que ele faz uma composição muito bonita, que nem aqui a cal tá com um tom de off, como ele destaca e valoriza, né, a peça na composição visual. Além disso, a gente fez a composição então dessa tote bag com essa sandália. Gente, que ela tá muito elegante. A gente também pegou a inspiração da Miu Miu, que trouxe muito essa ideia de argolas, fivelas, né? Que a gente traz então ela tem uma argola bem delicada, mas que dá um toque do dourado desse modelo que fica muito bonito. Ele fica super limpo no pé, mas dá um detalhe a mais que fica muito sofisticado. Aqui a gente fez na combinação argila e também a gente segue, né, com esse salto novo, que é super moderno, agora pra temporada. Seguindo então nessa composição, a gente trouxe agora essa outra tote bag no tom do caramelo, que também é uma cor clássica, que o destaque também fica por conta do chaveiro, que tem o detalhe de resina, ainda mais com a corrente dourada, que dá aquele detalhe a mais, né? Um modelo bem clássico da Rafite, mas que a gente sabe que é sempre indispensável nas coleções. E aqui a gente compôs ele com a nossa sandália rasteira, que tem o detalhe de strass na composição com esses rebites, né, no tom dourado, que também ficou muito bonita, né, mas que a gente fez ela no tom dourado. Então, a composição dos rebites, mais o dourado, mais a cor dourada, deixa ela muito sofisticada e, de novo, ela é super prática e fácil de calçar, né, tem ali a fivela, então ela dá esse detalhe, mas fica muito elegante ao mesmo tempo que tu está com uma rasteira que é muito confortável. Seguindo, então, nesse mesmo mood, a gente traz também essa shopping bag, que tem o detalhe da rafa aplicada, então, nessa peça, que dá todo um destaque também pro verão, ainda mais a composição também com as nossas correntes, que dão esse detalhe a mais, ainda mais com a fivela também aplicada na shopping bag. Aqui a gente compôs esse modelo de shopping com essa versão da sandália com os elementos orgânicos aplicados na parte central. Olha como ficou sofisticado e bonito esse modelo. Aqui ele tem então 3 elementos orgânicos que dão um destaque a mais, ainda mais esse efeito de um sobreposto ao outro. Nesse mesmo modelo que a Cal apresentou para vocês na versão dourada, a gente também trouxe ele no preto. Olha como fica bonito a composição do strass com o rebite dourado, né? Então o preto dá um detalhe a mais, ainda mais na composição também com a fivela. Aqui nessa família a gente também trouxe mais uma composição, que é essa rasteira aqui, que ficou realmente um sucesso. Olha como ela tá muito bonita. A gente fez o quê? Na versão dourada, também então a gente trouxe a mesma proposta dos elementos aqui aplicados. Aqui a gente fez uma composição então com um detalhe do material com uma textura, que ficou muito bonito também no tom dourado. E ainda, por exemplo, nessa outra versão, a gente traz ele então no tom argila e combinando com o tom dourado, também fazendo o mesmo contraponto com os strass e os rebites aplicados. Ficou realmente um charme. E esse mesmo modelo que a gente trouxe agora, trazendo então o detalhe dos enfeites orgânicos aplicados, a gente traz também na versão do tamanco, com, né, o elástico aplicado aqui na lateral, que é indispensável, né, que facilita muito o calce, ainda mais nesse material que é o nosso Napoli, como ele tem uma textura que fica super elegante. Então a gente tem tanto na versão caramelo, no preto, e também temos na versão do nosso marrom chocolate aqui, que ficou muito bonito. Agora a gente vai para o nosso quarto mood, que é o Sun Woven, onde a gente traz então essa ideia, né, do tema do verão, do sol, das combinações de palha, rafa e todos esses detalhes que a gente vê que são indispensáveis no verão. Aqui a gente começa então com a nossa tote bag, que ela tem um detalhe de palha aplicado na parte central e também em composição com os chaveiros, né, com os detalhes dourados que sempre engrandecem e enriquecem cada vez mais as peças. Essa tote a gente combinou ela com essa papete, que ficou um sucesso. A gente já tem a rasteira no H, né, que a gente fala, então agora a gente trouxe a papete também no H, com o mesmo material, com a mesma rafa, que dá um detalhe a mais. Ainda mais nessa composição com a fivela dourada e os ilhós, que crescem também e valorizam mais o modelo. Sem falar, claro, do conforto, né, que ela ficou realmente muito confortável e tá uma ideia de super elegante e ao mesmo tempo muito confortável. Seguindo então na proposta das papetes, a gente veio com mais uma novidade. Gente, esse modelo ficou incrível. Ele tem o detalhe das pedras aplicadas na parte central, então essa composição de cores terrosas que dão um destaque a mais, ainda mais nesse modelo, em que a gente trouxe então o tom do bronze, que também ficou super sofisticado, né? Além do dourado, a gente também tem o bronze, que a gente sabe que é uma cor que é super aposta, ainda mais agora pro alto verão, e realmente esse modelo ficou muito lindo no pé.
Seguindo nesse mood, a gente traz então também essa shoulder bag na composição da ráfia e também com essa alça, né, gorgurão, com o nosso rafite aplicado. E o legal dessa shoulder é que ela tem então duas opções de alça. Então ela tem tanto a alça transversal, né, com o gorgurão, como também essa outra alça que fica um pouco mais curta, que dá uma ideia mais sofisticada ainda mais pro modelo. Aqui a gente combinou então essa shoulder bag com o restante da família daquela papete. Então aqui a gente tem também a versão da nossa sandália. E aqui a gente tem um detalhe muito importante que é o salto. A gente vem com um salto novo, mais alto, que ficou muito elegante, ainda mais nessa forma geométrica dele, que dá essa ideia tanto de ser sofisticado, como ele também garante o conforto para estar utilizando no dia a dia. E claro, na composição com essas pedras nos tons terrosos, que ficaram muito bonitos. Mostrando para vocês, então, mais de pertinho, né, esse salto, que é a nossa novidade também dessa coleção. Então a gente tem dois saltos novos nessa coleção de alto verão. Aqui, então, esse salto, ele tem esse detalhe, né, mais geométrico, que ficou super moderno, mas também garante, né, uma estabilidade no calço, no caminhar. É confortável e tem essa altura de 9 centímetros, então ela ficou super bonito e sofisticado. Aqui, por exemplo, eu também trouxe na opção do dourado, a mesma proposta de combinação, né, das nossas pedras terrosas. E além desse modelo que a gente apresentou, a gente também mostrou então a papete, né, com a modelo, que também ficou muito bonito aqui no dourado. E a gente também fez, claro, uma rasteira, né, que já é um clássico da Rafite, que ficam super bonitas e modernas. Então nessa proposta que tem o especo aqui aplicado no salto e também tem as pedras, né, na parte superior, que ficou muito bonito, realmente muito elegante. Então é uma família que realmente vai encantar a sua vitrine. Agora a gente vai então para o nosso quinto mood, que é o Night Shimmer, que é justamente essa ideia dos metalizados, ainda mais no alto verão, que a gente sabe que são indispensáveis. Então a gente tem dourado, prata, bronze, ônix, rosé, várias cores para realmente encantar, ainda mais nesse alto verão. A Cal começa aqui com essa composição que a gente fez dessa mini bag, com o tom do bronze, que ficou muito bonita e super prática, ainda mais com esse detalhe da corrente. Ela é bem clássica, bem limpa, mas o metalizado que chama a atenção dela. Aqui a gente fez então a composição dessa mini bag com essa versão da sandália, onde a gente traz então o detalhe fica por conta do salto e também da biqueira, que tem o mesmo material com esse detalhe de brilho, ainda mais no tom do bronze, que ficou muito bonito mesmo para a coleção. Aqui então, como eu comentei, eu trouxe mais de perto a versão do prata. Aqui então a gente tem o detalhe desse snake metalizado, que está aplicado tanto aqui na biqueira como também no salto. Olha como ele fica bonito nessa composição então do material liso com o material estampado. E aqui então o cabedal está liso, dá toda essa sofisticação para o modelo. A gente fez tanto nesse modelo, esse detalhe, como a gente também fez, por exemplo, aqui nessa papete que a gente apresentou com a versão da ráfia. Aqui a gente tem então também com a aplicação do material na composição com o tom metalizado, que também ficou muito bonito. E temos mais aqui também. Então a gente fez essa brincadeira de sempre trazer o elemento. Aqui tem uma outra versão de rasteira. Olha como ficou linda. Ela é toda metalizada, mas ela tem a composição, né? O jogo então do metalizado liso com o metalizado snake, que também fica lindo no pé. E aqui a gente fez também essa mesma ideia nessa outra rasteira. Aqui a gente traz o cabedal, então com a aplicação desse snake no tom metalizado dourado. E aqui a gente faz então a palmilha com também o metalizado dourado, mas a composição do material mais liso. Então fica super bonito esse contraponto de texturas. Seguindo nessa mesma proposta, a gente trouxe também essa sandália em strass, que a gente sabe que é indispensável, ainda mais nessa época de alto verão, final de ano e festas, né? Então a gente trouxe aqui na composição do strass no tom do prata, em composição com o tom off-white, que ficou super sofisticado. De novo, né, nessa nossa sandália com o salto novo, que tá ainda mais leve, super bonito. Então a gente trouxe esse modelo e aqui a gente fez a composição desse modelo que tá cheio de strass, detalhes, com essa mini bag que tem o detalhe do prata, né? E a corrente também no tom de prata, que ela tá super sofisticada, então ela fica ali um detalhe, um ponto de cor pro teu look. E agora a gente vai mostrar então mais um pouquinho sobre a nossa sandália, que também a gente trouxe, né, com esse salto novo. E agora nessa composição dela tá no tom todo metalizado, combinando esse detalhe novamente do metalizado. A gente brincou bastante nessa coleção, trazendo o metalizado liso com o metalizado com texturas. Ela ficou super sofisticada, né, novamente comentando sobre o salto, né, o salto geométrico, um pouquinho mais largo na base, mas com esses 9 centímetros que garantem toda essa elegância, né, ao caminhar, ao calçar, e também é um modelo totalmente novo da nossa coleção.
E claro que a gente trouxe também uma sandália, né, na versão super festa, no metalizado, né, mais no prata, trazendo novamente, né, o nosso salto novo, que a gente já comentou, mas é aquele salto geométrico com 9 centímetros, então ele é mais alto, garante, né, o conforto, mas também é super estiloso, muito bonito. E aqui a gente trouxe na versão prata, eu também tô usando aqui para combinar com a cal, ó, eu também tô usando a versão do dourado. Ficou super, realmente muito bonito. É aquela sandália clássica que a gente sabe que é indispensável no alto verão, festas, finais de ano, formatura. E claro que a gente fez então na versão prata, na versão dourada que eu tô utilizando, e também fizemos na versão preta. Então é um modelo que é aquele clássico indispensável, mas que valoriza muito o look. E claro que a Rafite também trouxe na sua coleção. Agora a gente vai então para os nossos chinelos. Falando em verão, a gente sabe que chinelos são cada vez mais indispensáveis, mas é na coleção da Rafite que a gente sabe que a gente está cheio de chinelos, sempre lindos. Cada coleção a gente vem com mais novidades, então vamos falar um pouquinho sobre eles. A gente começa com esse modelo, que tem o detalhe então da tira. A tira também tem a serigrafia, né, com o detalhe das listras, que também é o mesmo que está aplicado na sola. Olha como ficou bonita, né? Mas essa composição desse tom de azul mais claro, combinando com a tira, que é o tom do azul marinho. Ficou muito bonito e dá todo um charme a mais pro pé. Nesse mesmo modelo a gente fez então outras variações de combinação. Então a gente tem tanto a versão do rosa com o tom do azul aplicado aqui na tira, que combina, né, com a estampa visual desse modelo. Também temos essa versão do tom do amarelo clarinho, também com o tom de azul, que ficou muito bonito. E olha, gente, como tá legal também na opção do tom do nosso marrom, que a gente tá vendo bastante combinação de marrom e preto, né? Também o meu look tem nessa proposta de marrom com azul. E aqui também tem então o marrom e azul aplicado nessas listras da tira, que ficou muito bonito. Seguindo para esse outro modelo de chinelo que também é lançamento, a gente trouxe então o detalhe do pin da âncora aplicado. Olha, ele ficou super bonito, ele tem essa estampa, uma proposta bem navy, né? Então a gente fez a combinação do pin ali aplicado, que ficou muito bonita, ainda mais com o nosso RR, que dá essa cara, né, sofisticado e também de verão. Seguindo então nesse modelo, eu vou trazer mais de pertinho essas outras duas versões de combinação, que a gente trouxe, claro, né, o azul marinho, que já é clássico da combinação, essa proposta de navy, aplicado com o pingente, que a gente tem aqui da âncora, e também a versão do vermelho, que também tem a mesma proposta do pingente aplicado, também na combinação com o branco, que ficou muito bonito e é a cara do verão. Seguindo por mais uma proposta de combinação com pin aplicado, a gente vem para esse modelo onde a gente traz então essa ideia do limão siciliano, que a gente trouxe ali meio limão aplicado na tira, que ficou super sofisticado e muito bonito, também em composição com o nosso RR. Aqui a gente tem ainda mais essa combinação desse butter yellow, que tá muito bonito, na composição com a estampa, que tem o mesmo elemento. Então a gente faz toda uma historinha do elemento aplicado na tira com o elemento da estampa. Olha que lindo que ficou essa composição. Então a gente tem aqui o elemento, né, do meio limão aplicado na tira em composição com o nosso RR, nessa combinação aqui desse tom de marrom, que ficou muito bonito, e novamente no tom do azul clarinho, que como valorizou, né, e cresceu essa estampa, ainda mais com essa aplicação também desse pin aqui na lateral, deu todo um charme a mais para esse modelo. E agora a gente vem para esse modelo que a gente trouxe então na proposta da combinação da estampa pet, que a gente sabe que também é indispensável nas coleções. A gente vai dar ênfase nesse modelo onde a gente trouxe o pin do coffee, que a estampa então tem a ideia do café, então a gente traz o mesmo pin do coffee aplicado na lateral, dá todo esse detalhe a mais nessa estampa. Então a gente tem o pin do coffee aplicado aqui na nossa tira, e esse mesmo detalhe a gente vê aplicado aqui na estampa, né, em combinação com esse orc. Então a gente fez toda uma composição visual, ainda mais nessa combinação. A gente tem tons de cafés, né? Ficou muito bonito. Agora a gente vai para mais um modelo trazendo a aplicação na tira toda. Aqui a gente traz uma ideia da tira de strass, só que agora ela tem um degradê de strass. Então aqui a gente fez uma brincadeira do tom prata até o tom do dourado, assim um pouquinho mais bronze. Ficou muito bonito. Então a gente fez essa combinação e mais variações, trazendo essa proposta de ser todo metalizado e bem brilhoso. Mostrando aqui mais de pertinho, a gente tem a versão do caramelo, né? Então a gente trouxe a mesma proposta, né, do degradê pro prata, então ficou muito bonito. E também na versão do preto, olha como ele fica sofisticado também, dessa versão do ônix até ficar prata, e também ficou muito bonito no bico redondo. Seguindo agora para os nossos enfeites, que também são indispensáveis nas coleções da Rafite, a gente tem mais uma atualização, mais um enfeite novo. Esse ele faz um contraponto ali, como se fosse uma corrente transpassando, né, por esses elementos orgânicos, dá esse detalhe a mais
pro modelo, que também cresce bastante e valoriza o pé. Seguindo então com mais um enfeite novidade, a gente traz esse que tem o elemento da resina na parte central. Então a gente fez a resina combinando, né, com o tom da tira e o tom da sola. Então aqui a gente tem esse tom de café que ficou muito elegante, combinando então com essa corrente um pouquinho mais robusta, um pouquinho mais sinuosa, que também ficou muito elegante. Esse mesmo modelo aqui a gente trouxe mais algumas opções, que por exemplo é esse butter. Então a gente trouxe a mesma proposta da resina, sempre combinando com essa parte aqui da tira e da sola. Também fizemos essa versão do marinho, que ficou realmente muito bonita, contrapondo, né, com o dourado na composição desse tom de marinho, que está muito elegante. E agora a gente vem mais um enfeite novidade da nossa coleção, que é esse enfeite a gente traz então as correntes que a gente sabe que são indispensáveis, mas aqui a gente fez a composição com 2 detalhes de pedras, né? Aqui elas são pedras que estão nesse tom de cristal, que a gente sabe que fica muito bonito com o tom do dourado. Então esse modelo que a gente apresentou, a gente também trouxe ele, né? Trazendo aqui a composição da pedra no mesmo tom da sola e da tira. Então tem a versão do preto, então a pedra dá um destaque a mais na composição dessa corrente, que tem um formato um pouquinho mais quadrado, retangular, também uma atualização, né, nas propostas de correntes. E aqui a gente também tem a versão do marrom, onde a gente faz a mesma combinação. Então o tom da resina aqui da pedra destaca para a mesma combinação da sola e da tira, e claro que sempre o dourado dá aquele destaque a mais. E agora a gente vem para esse outro modelo, onde a gente traz a ideia da mãe e filha, que a gente sabe que já foi sucesso as composições dos enfeites, tanto no modelo da mãe como no modelo da filha. Aqui a gente fez uma brincadeira, então é uma corrente e a gente tem um pin lateral bem delicado de coração, com o nosso RR aplicado dentro dele. Então a gente cuidou para a resina combinar também com a sola e com a tira na composição do dourado. Então é o mesmo modelo, a mesma cor que a filha vai ter, a mãe também vai estar utilizando. Então ficou muito bonito. É uma corrente que tem um elo um pouquinho menor, mas que dá todo esse charme, ainda mais com esse coração também. Nesse mesmo modelo que a gente trouxe ali, vou mostrar para vocês mais de pertinho a versão filha aqui nesse tom natural, que ficou muito bonito, que é um rosé um pouquinho mais claro. Aqui também tem a versão da mãe, né? Então a gente tem a mesma proposta e combinação. E também trouxemos aqui no branco, que também ficou muito sofisticado. Seguindo nessa ideia do infantil, a gente vem então aqui para esse outro modelo, que a gente sabe também está sendo o maior sucesso, que são essas estampas com a cara bem infantil, onde a gente aposta nessa tira um pouquinho mais larga, que também garante aquele conforto para caminhar. E a gente sempre faz uma composição visual desse pin combinando com a estampa. Então aqui a gente traz esse pin de flor, que também tem na nossa estampa, e esse outro modelo aqui de bailarina, que também tá muito lindo, e a gente trouxe então essa estrela que ficou bem delicada e combina então também com a aplicação da estampa visual que tá aqui no fundo. Ficou muito bonito, bem cara infantil mesmo. E agora a gente vai para as flats, que também são as queridinhas, ainda mais agora no alto verão, né? A gente trouxe então esse modelo que tá muito bonito. A gente fez a composição então do nosso enfeite, que já é um dos queridinhos no chinelo, e a gente atualizou ele e trouxe para a versão da flat. Então ele tem a resina que combina, né, com a sola e com a tira, ainda mais esse tom de marrom, que ficou muito bonito mesmo. Esse mesmo modelo que a gente trouxe para vocês ele aqui mais de pertinho, atualizado, né, com a versão do Off-White. Olha como ele tá elegante, né? E lembrando que ele é aquele modelo que a gente tem o nosso RR aplicado aqui na sola, né, padronizando a nossa marca, e mais o rafite. Então dá todo esse destaque também para a marca e para esse enfeite, que ficou realmente muito bonito. E agora a gente vai para mais uma opção dos nossos enfeites, mais uma novidade dos enfeites para as flats, que é esse que tem a corrente e também tem a detalhe ali da pedra na lateral aplicado. Então ele fica super charmoso, tem a pedra que dá um destaque a mais, e ele também combina com o mesmo tom da tira e também com o mesmo tom da sola. Aqui a versão do caramelo ficou muito bonito, e claro que o dourado cresce, né, engrandece super o pé. E aqui mostrando mais de pertinho para vocês, a gente também tem a versão do preto, que tem a mesma ideia da pedra, né, aplicado aqui na lateral. E olha como ele fica bonito, né, com essa corrente, né, um pouquinho mais retangular. Na composição visual do preto que está aplicado aqui, é o mesmo que a gente vê na tira e também na sola. Ficou muito bonito, é uma aposta muito certeira agora para o verão.
Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live de lançamento cheia de novidades, né, Elias? E aí, o que tu conta pra gente? Isso aí. O que a gente está muito satisfeito na parte comercial, que a gente vai proporcionar para você, lojista, é esse conjunto, né? Esse mix. A gente vai linhas de conforto realmente fantásticas. Aqui a gente está vendo moda, design e conforto. É tudo que a gente precisa, né? Um produto realmente muito diferenciado. E ao mesmo tempo que eu já mostrei antes para vocês, também estamos aí com essas linhas um pouco mais clássicas, né? Mais final de ano. Então a Rafit ela vem com um mix muito grande, as rasteiras também, gente, que tem sido um grande diferencial da Rafit. A gente tem escutado isso bastante do lojista, né? A nossa rasteira tem sido um grande diferencial. Então encerramos aí muito felizes, realmente aí bem satisfeitos com a coleção. Parabéns à Bárbara, a toda a nossa equipe de design. E queremos aí agora estar em campo com nossos representantes e atendendo da melhor forma para fazer um excelente fechamento de ano, aquela programação com produtos realmente bem diferenciados. Muito obrigado aí.